no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Irmã Maria Barbosa, Deus abençoe, minha linda, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a senhora, glória a Deus. Esse texto me chamou muito a atenção na forma como o Espírito Santo quer nos despertar para esses últimos dias. É interessante o Espírito Santo, né, irmãos? Você lê um texto 50 vezes e você não consegue captar algumas coisas. Aí vem o Espírito Santo e revela algo que só Ele pode fazer. Os dias estão passando, tenho dito isso aqui, e a volta do nosso Jesus está perto, você sabe disso. Pouco, algumas igrejas hoje, ou quase nada, se fala sobre o inferno, sobre salvação, sobre pecado. Recentemente um colega me disse que ele foi convidado a pregar em uma igreja, onde o dirigente da casa falou para ele: por favor, não pregue contra pecado aqui nessa igreja. Ele disse: então não posso pregar. Você vê como andam as coisas, porque as pessoas estão muito mais preocupadas hoje em ter uma palavra que massageie o ego delas. Pecado não se chama mais pecado, agora se chama problema, né? As pessoas não pecam mais, agora é problema. É uma maneira do inferno de tentar de mascarar para que a pessoa não se arrependa. E a gente precisa estar atento para isso. Pecado pode nos impedir de ir para o céu. Viver em pecado pode nos boicotar de ir para o céu. Jesus não comunga com o pecado. O pai do pecado é Satanás. Ele que tem prazer nisso. Hoje é ceia. E o texto, muito próprio para nós, vai falar aqui da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Mas é deste ato que nos chama a atenção um detalhe aqui. Vamos lá para o verso 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o com violência e bradando em alta voz, saiu dele. Até aí, Jesus não ministrou, não pregou apenas em ambientes ao ar livre. Pelo contrário, Jesus, ele pregou muitas vezes nas sinagogas. O que eram as sinagogas? Após ou durante o exílio babilônico, o templo foi destruído. E o povo que foi levado cativo para a Babilônia não tinha onde eles cultuarem ao Senhor. E as sinagogas eram ambientes onde as pessoas se reuniam. Geralmente frequentava-se a sinagoga pessoas acima de 12 anos de idade. E nas sinagogas eram os locais onde não se tinha sacrifício sacerdotal, diferente do templo, onde no templo se praticava os sacrifícios. Mas lá na Babilônia, eles não puderam fazer o sacrifício. Visto que o sacerdócio também estava na mesma condição lá com eles, surgiram então em alguns ambientes, algumas casas, a prática de se reunir para ler as Escrituras, para adorar e para orar.
E esses cultos, eles eram reunidos por leigos, não eram sacerdotes. Havia um colégio de anciões que participava desta ação. Entre um deles tinha um chefe, e era costume, naquela época, desde a Babilônia, que quando chegasse um rabino, que é um mestre, que desse para ele a oportunidade para que ele lesse as Escrituras. Então essa prática vem da Babilônia. Então se reuniam as pessoas que já não tinham mais templo. Entre os anciões havia um conselho deles, então se determinava quem, e era um culto, vamos colocar aqui como se fosse um culto no lar. Essa é a origem da sinagoga. E o povo se reunia para adorar, já que quando estavam na época da bênção, não tinham muito tempo. Agora o cativeiro traz para eles esse peso. E é dentro desse contexto que esse povo se reúne. Esse povo se reunia nas segundas-feiras, se reuniam nas quintas-feiras e se reunia aos sábados, sendo o dia separado. Então, todo judeu fiel, ele ia à sinagoga na segunda, na quinta e principalmente ao sábado. E quando chegava entre eles um notável, alguém que conhecia as Escrituras, eles então lhe davam a oportunidade. Daí o fato de que quando Jesus, na sinagoga, lá em Nazaré, ele pega a oportunidade que lhe dão, e ele lê o rolo do profeta Isaías, que fala, hoje se cumpriu o que diz o profeta Isaías, que era uma das maneiras. Jesus e o apóstolo Paulo pregaram muito nas sinagogas, mas muito mesmo. Eles usaram essa condição. Lembrando que o templo, na época de Jesus, o templo de Herodes, o sacerdócio estava corrompido, o ministério estava corrompido. Jesus até foi ao templo várias vezes, esteve lá, ministrou no átrio, no pátio. Você se lembra do texto quando Jesus está no templo e aquela senhora viúva, ela recebe o momento oportuno de ofertar e ela se manifesta. Jesus estava naquele templo lá. Mas a vida de Jesus, o ministério de Jesus, além dele pregar ao ar livre, ele usou muito a frequência da sinagoga. E é interessante que você lê comigo aqui no início do texto, e fala que Jesus está em Cafarnaum, que passou a ser a base de Jesus, né? Preste atenção no detalhe. Depois de entrar em Cafarnaum, era onde morava Pedro. Próximo à casa do apóstolo Pedro, há indícios, a descoberta de uma sinagoga. Então, não se sabe precisar. Aquela que está lá foi inclusive reconstruída depois que foi derrubado nas invasões. Mas muito provavelmente, Jesus, quando estava em Cafarnaum, Jesus tinha uma sinagoga praticamente em frente. Jesus provavelmente ministrou ali muitas das vezes. O texto diz que ele entra em Cafarnaum e já logo no sábado. Jesus era fiel, querido. Ele era um judeu fiel. E ele não perde o culto. Sábado era o dia principal, Shabat. Jesus está onde? Onde o crente tem que estar. Falando na linguagem lá de trás. Ele tem culto, é o dia principal. Ele tem que estar lá. E ele vai. E foi nesse dia que, ao estar na sinagoga, deram a oportunidade para Jesus, para ele ler, ensinar. E o texto diz que ele estava lá, fazendo isso. Mas eu fico prestando atenção aqui no discorrer da mensagem e do texto, numa coisa que eu tenho compartilhado com vocês. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa que transforma o ambiente. Não é? A gente tem uma ideia errada. A gente tem uma ideia de que, né, não pode ter gente
ruim do nosso lado, que as pessoas do nosso trabalho não são todas cristãs, mas é isso aí mesmo, é isso aí. Você pega ônibus com gente perturbada, endemoniada, etc. e tal. Agora, o que me causa estranheza é gente demoniada dentro da igreja. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Tem dois tipos de ação demoníaca sobre alguém: é a possessão e a opressão. A opressão é aquela que Satanás está ali calado. A possessão é aquela que ele se manifesta e a gente repreende. É interessante falar sobre isso, que o ambiente não faz a pessoa, porque durante essa leitura eu encontrei algo interessante. Quem que frequenta bar para beber? Alcoólatra. Gente que vai lá para isso. Quem frequenta a padaria? Gente que vai comprar pão, comprar as coisas, etc. Quem vai ao mecânico? Gente que precisa consertar o carro, no funileiro. Quem vai na carpintaria? A mesma coisa. E quem que vai na sinagoga? Só vai na sinagoga quem crê. Sim ou não? Se não crê, não vai. O judeu não deixava de praticar o ritualismo. Agora, o que é interessante? Quando eu digo que não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o ambiente. Porque a gente pode estar num ambiente hostil, a gente pode estar num ambiente de gente perturbada, gente sem temor, e isso não nos dá o direito da gente se tornar igual àquelas pessoas. Muito pelo contrário. Somos nós que, quando pisamos nesse ambiente, quem tem que se manifestar, seja em manifestação de sair, de respeito, é o diabo. Não somos nós que temos que ficar oprimidos, angustiados, porque alguém está perturbado ou possesso pelo inimigo. É interessante, porque às vezes o ambiente está nos testando. E a missão, ela não é aqui dentro da igreja, a missão é fora da igreja. Por exemplo, Adão foi testado num ambiente maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Para você que não disse nada, foi. Jardim do Éden, irmão. Jardim do Éden. Que ambiente fantástico. Que ambiente de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, o próprio Deus vinha visitar, falar com Adão. O ambiente foi o mais fantástico. Adão foi testado nesse ambiente e falhou. Já Jesus, depois do batismo, ele foi testado num ambiente de deserto. Diferente de Adão, que foi testado num ambiente maravilhoso, a prova de Jesus pós o batismo foi num ambiente hostil. Só que Adão falha num ambiente bom. Jesus, que está num ambiente hostil, com animais peçonhentos, que está no jejum, que Satanás vai tentá-lo. Olha que interessante. Jesus vence Satanás no deserto. Então não é o ambiente que faz a pessoa. É a pessoa que faz o ambiente. Se você chega num lugar e o ambiente é maligno, pode até ser, mas a partir daquele momento, há uma profecia dizendo: onde colocar a planta dos teus pés, você toma posse. Não é? No sentido espiritual, você entrou num ambiente hostil, mas chegou o embaixador do reino, o que acontece? As trevas têm que emudecer. O diabo tem que se curvar. Ele precisa. Agora, Adão falha com tudo favorável. Jesus vence com tudo contra. Então, Jesus ficou na tentação, ele ficou num ambiente pesado. Ele ficou com todo tipo de animal que poderia lhe trazer algum tipo de dano. A fé de Jesus Cristo manteve.
Agora, o contrário de Adão, que tinha domínio sobre os animais, tendo domínio sobre os animais e tendo tudo que ele podia, quando ele foi testado na questão de ambiente, Adão falha. Então, grave bem isso, para que a gente não fique dizendo, porque ninguém quer, ou lá no meu trabalho é difícil, as coisas são pesadas. É mesmo, irmãos, é lógico que é. Nós lidamos numa guerra espiritual, e Paulo fala sobre isso. Agora o texto me chama a atenção, dizendo que tem um endemoniado no culto. Dá para acreditar? Tem um endemoniado no culto. Esse endemoniado, quantos cultos ele foi? Você não vai saber. E nenhum teólogo do mundo sabe. Não tem. Imagine quantos cultos aquele endemoniado foi e nunca foi revelado que ele estava endemoniado. Isso é muito sério, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos tratando de uma pessoa que está crendo religiosamente, declara a Deus, mas o coração dessa pessoa não é convertida. O diabo não tem poder para entrar na mente de ninguém, no corpo de ninguém, se não lhe for permitido. Quando é que isso acontece? Quando eu deixo portas abertas. Como assim, pastor? Quando eu trago para a minha vida hábitos, práticas, que não são aquelas dos santos, dos escolhidos, dos salvos do Senhor. Então, muitas das vezes, nós vamos viver nesses dias aqui, e já estamos vivendo, e Paulo fala sobre isso, que no final dos tempos, muitos se apostatariam da fé, e não suportariam a sã doutrina, iriam preferir gostar de doutrinas de demônios, e com isso iriam se rebelar, iam ficar endemoniados. O que nos chama a atenção é que acreditar que Deus existe é uma coisa, viver para Deus é outra coisa. Então o texto diz que estava Jesus ensinando, e está no meio da sinagoga um homem que não aguenta a autoridade de Jesus. Ele se manifesta, ele fica, não aguenta. Mas pense comigo, quantos cultos aquele homem foi? Quantas reuniões de sinagoga? Eu vou aqui dar um nome de crente, tá bom? Um adjetivo de crente. Quantos cultos aquele crente foi? Quantos? Quantas reuniões estava lá? Por isso que o culto tem que ter ordem e decência. E a gente tem que estar ligado nas coisas do Espírito. Porque Satanás é mestre de trazer distração para te desfocar da palavra. A gente tem que prestar atenção que algumas coisas que acontecem durante o culto não é normal. Tem hora que a gente tem que, em nome de Jesus, senta. Em nome de Jesus te repreendo. Porque Satanás é o mestre do ilusionismo. Se ele puder, ele faz de quietinho ou de cristão para roubar a palavra. E aqui tem um exemplo vivo de um homem que ia para os cultos. Ele ia e participava dos cultos como um judeu, que ele era judeu, e na condição de alguém que pratica ou praticava a Torá. Só que nesse culto que ele foi, nesse dia, Jesus foi no culto. Aí, irmão, faz toda a diferença, viu? Por isso que a gente, como pentecostal, tem que tomar muito cuidado. Se você vê um cara geladeira do seu lado, presta. O culto onde Jesus está é um culto de poder.
O culto onde Jesus está tem autoridade. A gente não veio aqui para adorar A, B ou C, a gente veio aqui para adorar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nesse culto que esse homem foi, Jesus recebeu a oportunidade. Falou, leia para nós, Jesus. E quando Jesus está ministrando, o diabo não suportou. Então foi necessário que a presença de Jesus estivesse ali naquele culto, para que o diabo se manifestasse. Isso me preocupa. Presta atenção na profundidade. Primeiro, tem gente que está no culto, vem para o culto, mas está possesso. Tem gente que não se manifesta, mas é oprimido. Tem gente que está no culto, reconhece Deus, mas não tem vida com Deus, mas leva o título fora externamente, como alguém que é temente a Deus. O segundo fato que eu vejo preocupante nesse texto é que um culto em que Jesus não está bom para o diabo. Sim ou não? Culto que o Espírito Santo não se manifesta, culto que Deus não é adorado, não é glorificado, não é para Deus. Pode ser para a carne, pode ser para o homem, pode ser que eu esteja fazendo para agradar minha esposa, pode ser que eu esteja fazendo para mecanicamente estar dando aqui uma ação de resposta para você. Pode ser que eu esteja fazendo isso para agradar minha mãe, minha irmã, ou alguma coisa, mas eu não estou ali para adorar o Senhor. Então, há dois perigos nesse texto para nós tomarmos cuidado. Primeiro, é quando eu estou no culto, mas eu não estou adorando. Sabe como é que é, irmão? Eu estou desesperadamente para terminar a hora do culto, para ir para casa, assistir TV, fazer qualquer coisa. Se perguntar mensagem, eu não sei. Eu não me preparei para o culto. Eu não tenho um devocional com Deus. Eu não ando com Deus. Tem algumas coisas na minha vida que pode ser ponto de contato. Tem gente que mente, tem gente que bebe, tem gente que rouba, tem gente que trai, tem gente que adultera, tem gente que fala mal, tem gente que é rebelde, tem gente que tem um espírito de rebeldia, tem gente que Satanás opera na vida dele, na fofoca, na murmuração, na contenda, mas ele está no culto. Agora, o culto que Jesus está, o diabo não aguenta. Ele não aguenta. Por quê? Porque chegou a autoridade maior, o Senhor da igreja, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, há uma frase que esse demônio aqui fala, na verdade não é um demônio, tem uma legião. Mas um deles se torna porta-voz e fala assim, que temos nós contigo? É uma pergunta. Os demônios estão falando com Jesus. E é um deles, o moço estava com uma legião, não era um. Um deles se torna o porta-voz. Por quê? Aquele moço estava indo nos cultos direto. O que Jesus foi fazer naquele culto? Ele diz, o que nós temos contigo? Naquele momento que os demônios falam aquilo, eles reclamam da interferência de Jesus no culto. Porque é como se eles dissessem assim, estava bom até agora, mas chegou aqui alguém que eu não suporto. Chegou alguém aqui e ele confessa isso. Mesmo que de uma maneira desrespeitosa, você vai ver que o diabo é desrespeitoso, mas ele tem que obedecer Jesus Cristo. Quando Jesus está pregando e o moço está lá, aquilo começou a incomodar. Começou a incomodar. E eles falam assim, que nós temos contigo? O que o senhor está fazendo aqui? Aquela declaração daquele moço endemoniado, que é a legião que está ali, ela demonstra ali que o Satanás, os demônios, estavam a partir daquele momento reconhecendo que chegou um reino maior. Porque eles falam assim, o que nós temos contigo? Agora uma pergunta, o que não falou nos outros cultos? Por que não falou com os outros líderes? Sem entrar nesse mérito, a presença de Jesus como Filho de Deus muda a história. Então até aquele momento, estava lá vestidinho de crente, arrumadinho de crente, mas endemoniado. Quem que habitava naquele moço? Quem que habitava nele, igreja? Os demônios. Qual era o reino que ele servia? Os demônios. Agora se você me perguntar, pastor, por quê? Eu não sei, o texto não diz. Agora o que o texto diz é que tinha crente, vou usar crente, mas não é de verdade, né? Endemoniado.
Só que quando Jesus entra no culto e ele pega o rolo e começa a pregar, a autoridade de Jesus rachou. Até aquele momento, a ação que reinava naquela vida, a ação daquele ambiente que estava acontecendo, tinha um reino espiritual, e o reino que estava ali era o reino das trevas. Só que quando Jesus se manifesta no culto, bendito culto que Jesus estava, o endemoniado grita: que nós temos com você? Porque chegou alguém que é maior do que ele, chegou alguém que ele conhece, chegou alguém que tem autoridade sobre ele. Então há dois reinos naquele culto. Um estava quietinho, oprimindo, mas a pessoa estava lá, cara de santo, vestindo-se como tal, conhecendo, mas oprimido. Só que a hora que Jesus se manifesta, aí vem a possessão. Aí os demônios questionam Jesus. Eles estavam conscientes que Jesus pertencia a um reino e eles a outro reino. Porque eles falam assim: o que nós temos com o Senhor? Você percebe que lá no endemoniado de Gadara, quando Jesus pisa na região de Gadara, os demônios falam assim, de novo, numa outra situação: o que viestes fazer aqui já veio nos colocar a perder. É outro exemplo da autoridade de Jesus quando ele chega. Mas aqui, os demônios estavam conscientes que eles pertenciam a um reino e Jesus pertencia a outro reino. E que radicalmente há um racha, há um abismo, há um distanciamento de diferença de reino. O moço que está endemoniado, ele está vivendo uma vida religiosa. Ele está na sinagoga. Ninguém pode dizer que ele não era religioso. Se ele não fosse religioso, ele estava num bar bebendo. Ele estava em outro lugar. Mas religioso ele era. E religião não salva, religiosidade não salva. Mas quando Jesus está no culto, se manifesta, Satanás dá um grito: o que você veio fazer aqui? Ele está dizendo, entre outras palavras: estava bom até agora sem você estar aqui. Aquele reino espiritual das trevas, ele identifica que chegou um maior do que ele, e é Jesus. E ao olhar para o texto, eles dizem assim: nós, o que temos nós contigo? Aquele demoniado falou numa voz, mas ele está dizendo nós. Então aquele moço estava literalmente possesso. Era uma legião que estava sobre ele. E a frase daquele moço, você já reparou que coisa audaciosa que ele fala? Volta comigo no texto. Ele diz assim no verso 24: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Tem um ponto de interrogação na sua Bíblia? Você percebeu? A audácia de Satanás, que estava enganando aquele moço a vida inteira. Ele diz: que temos nós contigo? É interessante quando ele fala isso, porque ele está chamando Jesus de insignificante. Ele diz: Nazareno, que temos nós contigo? Jesus Nazareno. Tem duas verdades aqui nesse texto, e elas se consubstanciam aqui. Primeiro, quando ele fala de Jesus, ele está falando a verdade, mas ele está colocando, olha essa coisa terrível, ele está colocando novamente em xeque, para que as pessoas fiquem: como assim? Como assim? Veja bem, Nazaré, a cidade de Nazaré não desfrutava de uma credibilidade entre os judeus. A região de Nazaré era uma região insignificante. Era uma região em que as pessoas de lá eram desprezadas ou eram detestadas. Isso era comum para os judeus. O povo judeu já tinha, pelos nazarenos, esse tipo de sentimento, de desprezo ou de detestá-lo. E Jesus diz assim, o Satanás diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele está dizendo: como assim? O Salvador de Deus, de um lugar insignificante. O orgulho do diabo, o orgulho de Satanás, que já foi a causa dele ser expulso. Agora ele está
para sair. Ele sabe que ele vai sair, mas ele fala assim: que temos nós contigo? Então são os demônios que estão na vida daquele rapaz e que estão dizendo: o Salvador, o ungido de Deus num lugar detestável. E aí ele continua na frase. Você percebe que ele fala com Jesus na manifestação dele, e ele diz assim: vieste nos perder-nos, ou seja, o diabo sabe que ele é um derrotado. E ele sabe que o futuro dele já está sentenciado. Então essa declaração, viestes colocar-nos a perder-nos, ele está dizendo: vieste já dar a minha sentença final, ou a execução da sentença. Prova que ele também não é onisciente. Embora o próprio Deus lançou a palavra no Gênesis dizendo: ó, assim como você entrou num pecado no mundo por uma mulher entrar o Salvador, e esta você feriu o calcanhar, e o calcanhar dela ferirá a tua cabeça. Aqui tem uma declaração que está acontecendo aqui, que ele sabe. Ele sabe que a condenação dele já existe, mas ele diz: vieste nos colocar a perder. E olha a astúcia, ele ofende, e ao mesmo tempo ele diz: eu bem sei que és o Santo de Deus. O próprio Satanás está dizendo para Jesus: eu sei quem você é. Mas quando ele fala Jesus o Nazareno, ele está trazendo, ele está falando, tem um público na sinagoga. Ele está trazendo uma palavra que é para gerar, porque essa é a função dos endemoniados também. É causar distúrbio, é causar descrédito, é causar perturbação. Ele se expressa dizendo: Jesus o Nazareno. Agora, presta atenção para entender o raciocínio ficar bom para você. O nome Jesus, que é derivado de Josué, significa Deus é salvação, ou Deus é o Salvador. Então o diabo está dizendo assim: quer dizer que Deus salva um Nazareno. Quer dizer que o ungido de Deus é de Nazaré. Agora, na cabeça do judeu, pensa: Nazareno? Alguém insignificante pode ser o Messias? Você se lembra lá de Gênesis, quando a serpente fala e diz assim: é verdade que o Senhor falou que ia acontecer isso, isso, aquilo? Ele tem um intuito de trazer um desequilíbrio. Só que quando ele fala Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Quer dizer que o ungido de Deus vem de um lugar que não vale nada. Como ele é mentiroso, mas na sua ação, ele acaba fazendo uma declaração que atinge você e atinge eu. Nós também não éramos nada. Nós também éramos insignificantes. Nós somos tirados dos lugares talvez mais baixos. Nós não tínhamos direito à salvação. Nossa história não traz nenhum tipo de glória. Mas o dia em que o Redentor nos salvou, nos resgatou, o nosso passado ficou para trás. Aquilo que nos amarrava agora está solto. Tudo aquilo que nos condenava, o Senhor Jesus passou o sangue dele sobre nós. Então, quando ele está dizendo para Jesus, Jesus o Nazareno, ele está dizendo: o ungido de Deus de Nazaré. Sim, se preciso for, o Senhor desce aos lugares aonde tem que descer, para guerrear as guerras que nós não conseguimos vencer. Realmente nós não merecíamos ter essa palavra de salvação, e alguns de nós vieram para Cristo de um jeito, mas tem gente que veio de uma outra forma, tem gente que veio dos mais baixos níveis, tem gente que veio numa situação terrível. Não interessa, o que interessa é que ele veio, o que interessa é que ele chegou, o que interessa é que ele nos salvou. Mas você percebe que o diabo gosta sempre de ficar dizendo coisas. Ele gosta de passado. Ele gosta. E como ele sabe que tem gente no culto que às vezes não está para adorar, está para observar coisas, pessoas, ele faz uma pergunta: o Salvador de Nazaré. Para quem é judeu, aquilo mexe, porque fala: nossa, mas estava indo tão bem até agora. E nesse mesmo instante, o diabo continua. E quando ele está falando com Jesus, naquela frase que ele deu, a primeira, porque a outra é um grito de desespero, já ficou estabelecido ali
que tem dois reinos, o das trevas e o da luz. E ele diz assim: eu bem sei que tu és o Santo de Deus. Aí você olha no texto, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: se Nazaré é insignificante, como pode vir um Salvador de lá? Pois é, olhe para você hoje. Quantos de nós aqui que se envergonha daquilo que já fez, daquilo que já viveu? Mas o sangue de Jesus nos purificou desses males, nos purificou do erro, nos purificou do pecado. Aí de vez em quando alguém olha para nós e fala assim: agora sim. Não se esqueça, esse mesmo demônio já tentou algumas vezes lá atrás. Realmente a gente pode ter vindo de um lugar que não valia nada. A nossa vida realmente pode não ter sido nada. Mas a hora que Jesus entrou na nossa vida, deixa eu lembrar você, a hora que o ungido de Deus chegou aonde eu estava caído, aonde o ungido de Deus chegou aonde eu estava para morrer, aonde o ungido de Deus chegou na família que estava desgraçada, aonde o ungido de Deus chegou aonde tinha sentença de morte, ele foi lá e pegou e disse: ele é meu. Realmente. O que o diabo queria fazer naquele culto era desestabilizar Jesus. Ele não consegue. Aí ele fala: eu sei que tu és o santo. Ele está falando uma verdade. Agora, interessante que o diabo está querendo fazer é desacreditar Jesus. E ele está querendo naquele momento dizer: não é impossível ele ser o Messias. Você se lembra que lá na tentação, quando Jesus foi batizado, ele falava assim: se tu és o Cristo, ou seja, se tu és o Messias, se tu és o ungido, ele está dizendo, se tu és o Filho de Deus. Até então ele está, se tu és, se tu és. Lá ele fala: lança-te daqui, faz isso. E Jesus vence Satanás por onde? Pela palavra. O diabo não é onisciente. Ele só faz as coisas que a gente permite que ele faz. Quando a nossa vida está debaixo do sangue de Jesus Cristo, não de uma vida religiosa. Vida de religiosa que está na Bíblia. Ó. Tinha gente no culto que estava indo... Olha bem para o texto. Essas pessoas estavam... Esse homem estava indo no culto há quanto tempo? E o diabo estava na vida dele. Agora, por qual porta o diabo entrou na vida desse homem, a gente não sabe. Ele não sabe se é por um adultério, se é por uma mentira, se é por uma rebelião, se é... A gente não sabe, mas que o diabo estava na vida dele, estava. E ele estava no culto. Ele cantava? Cantava. Possivelmente cantava. O que se fazia na sinagoga? Lia as escrituras, orava e adorava. Ele estava lá. Ele estava lá. Aí Jesus, que chegou, e chegou o reino de Deus, chegou o reino da luz, Jesus chegou naquele culto. Por isso, irmão, presta atenção a partir de hoje. Quando você estiver aqui no culto, nada mais é importante do que a sua mente e seu coração estar focado no autor e consumador da nossa fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o poder. Toda a honra é dEle, a glória é dEle. Glorifica, exalta o nome dEle, porque é Ele que merece o louvor. Porque do mesmo jeito que tem um reino que está estabelecido no culto, é possível que tenha alguém que chegou de outro reino. E o texto está dizendo que estava lá. E o que nós percebemos é que quando o diabo fala, eu bem sei que tu és o santo, olha o poder dessa frase. Satanás reconhece o reino dele e o reino das trevas. Porque ele, até então, nunca ele disse isso naquela sinagoga. Mas quando ele diz, eu bem sei que tu és o santo, ele está dizendo, chegou alguém aqui que é maior do que eu. Chegou alguém aqui que é superior nas obras. Chegou alguém aqui que tem uma palavra que ele vai me vencer. E ele diz, eu bem sei que tu és o Cristo. Eu bem sei que você é o Filho de Deus. Agora, se por um lado Satanás diz, eu sei que tu és o escolhido de Deus, ele está dizendo, olha bem, eu sei que o Senhor é o escolhido de Deus para salvar. Porque Jesus, o nome Jesus significa Deus salva.
Então, quando ele está dizendo, eu sei que tu és o Filho de Deus, o Altíssimo, ele está dizendo então, declarando que Jesus é aquele que pode salvar. Então aquele homem que estava endemoniado, antes que Jesus o revele, graças a Deus que Satanás não pode compartilhar, não gosta de estar no ambiente de santidade, não gosta de estar no ambiente de adoração ao Senhor, mas quando nós estamos no ambiente religioso, nós temos que tomar cuidado, porque a religião pode dar legalidade para Jesus, aliás, para o diabo. Por quê? Porque ele estava ali, reino dele. Pense comigo, o que fez aquele moço ficar endemoniado? Por que Satanás estava reinando na vida daquele homem? O texto não diz, mas há um alerta para mim e para você. Quando ele diz, eu sei que tu és o Filho de Deus, ele está dizendo, eu sei que você veio para salvar o caído. Em milésimos de segundo, vai acontecer o que ele acabou de falar. Quando ele diz, eu sei que tu és o Filho de Deus, então ele está falando, eu sei que tu és Jesus Cristo, eu sei que você é aquele que salva, e que você é o enviado de Deus para salvar, porque o nome Jesus significa isso. Ele está dizendo, eu sei que você vai me libertar desse moço, daqui a pouco ele vai ficar liberto de mim, porque Jesus chegou. Mas quando ele fala isso, tem duas coisas aqui que nos preocupam, nessa parte da frase. Primeiro, ele reconhece que o reino dele é reino de trevas. Ele também reconhece que o reino de Jesus é um reino diferente. Mas aí que está a chave dessa parte da frase. Ele sabe, o diabo sabe, quem é das trevas, mas ele sabe também quem é da luz. Quando ele fala isso, que temos nós contigo, primeira verdade, o reino das trevas perdeu na vida daquele moço, e chegou alguém maior do que ele. Eu não sei quantos entraram aqui com alguns problemas essa noite, com algumas dificuldades, eu sei que é Santa Ceia, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ao declarar Jesus com o coração, com a alma, pode acontecer essa noite uma libertação extraordinária nesse lugar, pode cair castas de demônio aqui essa noite, e tomara que saia se tiver, tomara que ele dê o seu grito de desespero e vá embora. Mas ele diz, quando ele fala, eu sei que tu és o Cristo, ele está dizendo, eu conheço o teu reino, e eu conheço também o meu reino. Então essa frase de Satanás, ele sabe quem é dele e quem é de Jesus. Ele não é onisciente, ele não entra aqui, ele não lê pensamento, mas o que eu falo, como eu me comporto, como eu ajo, identifica qual é o meu reino. Crente mente? Não. Crente fala mal? Não. Crente se rebela? Não. Crente adultera? Não. Crente rouba? Não. E vai embora. Vai embora. Mas se ele sabe quem é de Jesus, então ele também sabe quem é dele. E é exatamente isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que o reino das trevas mata, mas o reino de Jesus salva. Enquanto o reino das trevas destrói a vida e destrói a eternidade, o reino de Jesus cura, liberta e traz salvação para a vida eterna. O diabo está mesmo, é lógico que ele está perturbado naquele culto, porque na vida daquele moço, o que faltava acontecer agora, ou ele continua no erro de uma vida religiosa e não seria salvo, ou ele extermina ainda em vida aquele moço e tira-lhe a oportunidade. Qual é a diferença então dos dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz? Bom, o reino das trevas está escrito, ele veio para matar, roubar e destruir.
e o reino de Jesus? Ele pega o torto e faz ficar reto. Ele pega o caído e põe em pé. Ele pega o desonrado e dá honra. Ele pega a prostituta e faz mãe de família. Ele pega o bêbado e faz um empresário. Ele pega um drogado e faz alguém de autoridade. Ele pega alguém que não tinha crédito e dá crédito. Ele pega alguém que não tinha esperança e dá esperança. E sabe o que é que ele faz mais do que isso? Ele ainda dá o direito da vida eterna. Esta é a diferença desses dois reinos. Que bom que você está dando glória a Deus, querido. Que bom. Sabe por quê? Porque o culto, quando está faltando glória, quando está faltando aleluia, e tomara que isso não seja alguma coisa da carne, tá bom para o diabo, mas eu quero declarar que está ruim para ele aqui essa noite, sempre em nome de Jesus. O texto diz que Jesus manda o diabo se calar. Por que o diabo está falando uma verdade e Jesus está mandando o diabo se calar? Porque por um motivo óbvio. Ele é astucioso, irmão. Aqui está o espírito da mensagem. A gente precisa se policiar no pensamento, nas palavras, na conduta. Porque, olha, você lembra que o apóstolo Pedro, pseudamente querendo proteger Jesus, falou: de jeito nenhum. Eu mato se preciso for. Alguém pode interpretar e falar assim: nossa, que gesto de carinho. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Ele é astucioso. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas condutas. Tem gente que não fica falando assim: vem o diabo, mas os seus comportamentos invocam. As suas atitudes invocam as obras das trevas. Lembra que Saul disse assim para Samuel: eu vi que você não chegava, e eu resolvi pegar os animais e fazer o sacrifício para o Senhor. Qual foi a palavra do profeta para Saul? Tem por acaso o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? O que Deus está dizendo? O sacrifício para mim que não tem alma, que não tem coração, que não tem verdade, não vale nada. Agora, o diabo está dizendo uma verdade: eu sei que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Por que Jesus mandou ele se calar? Jesus não precisa de testemunho do diabo para declarar que ele é Deus. Você pode ter lido esse texto algumas vezes, mas olha que coisa interessante. O diabo se manifesta. Já estava ali. Agora ele fala: o Salvador de... Olha bem, o Salvador de um lugar detestável. Está lançando dúvida na cabeça das pessoas. Agora, na continuação da frase, ele fala assim: eu sei que tu és o Santo de Deus. O que ele está querendo? Ele está querendo fazer parceria. Ele está querendo dar testemunho de Jesus. Irmão, Jesus não precisa de falso testemunho. Jesus não precisa de declaração do inferno. Jesus não precisa de comunhão com o inferno. Quando ele fala: eu sei que tu és o Santo de Deus, e Jesus fala: fique quieto, cala a boca. Jesus está dizendo: eu não preciso do seu testemunho para dizer que eu sou filho de Deus. Essa declaração do diabo, ela poderia fomentar acusações de que Jesus, ele tinha parentesco, ele tinha ligação, ele tinha aliança com o inferno. Por isso que Jesus fala: fique quieto. Porque Jesus não precisava fazer com que o diabo declarasse que ele era o Messias. Jesus não precisa que o diabo faça coisas para fazer para a obra dele. Jesus não precisa que as obras das trevas declarem que ele é Jesus. Jesus não veio para condenar. E eu quero fechar isso com você. Jesus não veio para condenar os homens. Jesus veio para salvar os homens. Quando, pastor? Agora. Enquanto nós estamos aqui, Jesus é o advogado. Mas a partir do momento em que ele voltar pela segunda vez, ele não vai vir mais como advogado. Ele virá como juiz. Qual é a vantagem? Hoje eu devo aproveitar a oportunidade. Hoje eu devo aproveitar o momento. Hoje. Quando o texto fala que Jesus pediu para ele se calar,
Jesus não está precisando que o diabo fale que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado. Por isso Jesus fala para ele: cala-te. Sabe o que a gente aprende com isso, querido? E que não adianta dizer que a gente é de Jesus, a gente precisa ser de Jesus. Uma coisa é dizer: sou membro da igreja, faço parte da igreja tal. Uma coisa é dizer que eu faço parte, a outra coisa é ser parte. Não adianta o diabo usar alguém, falar para dizer: realmente, aquilo lá é uma igreja do Senhor, fulano é do Senhor. Não, Deus não quer esse tipo de coisa. O que Deus deseja da nossa vida não é a gente dizer que é dele, é de fato a gente ser dele. Quando ele fala para Satanás: se cala, ele está dizendo: eu não preciso que você fale isso. Porque olha o jogo da mente satânica. Se eu faço esse povo acreditar e Jesus entrar na minha, as pessoas vão começar a dizer: mas os demônios e eles são amigos. Escute, não há amizade de Deus com as obras das trevas. Eu vou repetir: ou nós somos de Deus, ou somos do diabo. Jesus não precisa de nenhuma ação do inferno para ser Deus, Ele é. A Bíblia diz lá em João: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus. A astúcia de Satanás é de enganar as pessoas. E para esta ceia, que é uma noite especial por ser ceia, aqui para mim, Kleber, há um grande aviso para minha alma. É que reino eu manifesto? Qual é o reino que eu pertenço? Deixa eu fazer um comentário com você. Quais são as conversas que andam acontecendo na minha casa que me identificam como filho de Deus? Quais são as conversas, ideias, declarações, verbalizações, comportamentos que identificam Jesus na minha vida? Por exemplo, só por exemplo, se a Bíblia me ensina a orar pelo meu irmão, e quando eu tiver alguma coisa com ele, eu procure e trate com ele, com que direito eu tenho de difamar o meu irmão, ainda que seja na minha casa? Sabe qual é o reino que eu estou manifestando nessa hora? O reino das trevas. Sabe aquele momento que no meio de uma discussão sai um copo na parede, um grito, um palavrão, ou coisas do tipo: não vou mais na igreja, não piso mais lá, entrego tudo hoje. Sabe qual é a frase? De qual reino pertence? Não é do reino de Jesus, é obra das trevas. Porque o reino que eu sirvo, ele vai manifestar. No momento em que, não, mas é o meu sangue, não, porque eu sou assim, então é sinal que o sangue de Jesus não foi aí. Porque cada reino se manifesta. Essa mensagem me mostra que não adianta eu dizer que eu sou de Jesus, eu preciso ser. Segundo, estar na sinagoga não confirma a identidade de cristão. Você acha que o diabo tem medo desse livro? Nas mãos de um pastor? Ele não tem medo da Bíblia nas mãos de um pastor. Ele não tem. O que o diabo respeita e bate em retirada é o que você carrega. É o que você traz sobre você. O diabo sabe que Deus é poderoso. Aliás, o diabo sabe que muitas das vezes algumas obras de poder acontecem, e de fato acontecem pelo poder de Deus e não o poder do homem. Agora, o que o diabo sabe e teme é a sua unção, é o que está sobre a sua vida. Ele não quer saber de quem está na sinagoga. E deixa eu dizer uma coisa para você: congregar é bíblico. Tu que não congrega, precisa rever teus conceitos. Ele não tem medo de paletó e gravata. Ele não tem medo de uma Bíblia. Ele não tem medo de um instrumentista que toca.
mas ele odeia e respeita a unção que está sobre o instrumentista que toca. Ele não tem medo do seu diaconato, do seu presbitério. Ele teme quando chega alguém do reino de Jesus, que é um diácono, que é um pastor, que é um presbítero, que trabalha na igreja, que ajuda aqui, que ajuda ali, porque o reino dele é inferior. Então, olhando para esse texto, a gente vê que a vida de devoção a cada um dos reinos é quem vai identificar a nossa origem. Irmão, estou vendo muita criança andar. É isso. A vida de devoção que eu dou para um reino identifica quem eu sou. Por exemplo, não quero perder a linha da mensagem, mas quem gosta de um time, faz pelo seu time coisas, sim ou não? Vamos pensar num torcedor fanático. Compra a camisa do time, daí se torna sócio do clube, paga um monte de coisa, vai no estádio, anda. Eu vejo gente que vai ver o time jogar em outra nação, em outro estado, etc. e tal. Por quê? Porque ele está investido de um comportamento daquilo que ele valoriza. Então, a vida de devoção que nós prestamos para qualquer reino que seja, vai identificar a minha origem. Se eu oro pouco, se eu jejuo pouco, se eu evangelizo pouco, se eu testemunho pouco, se eu leio pouco a Bíblia, se eu tenho mais tempo para prazer, para carne e menos para o Espírito, eu estou identificando qual é o reino. E qual é o perigo disso, pastor? Ser inteligente. O perigo é eu estar na sinagoga e o reino dos céus não está na minha vida. Esse é o perigo. O que levou aquele homem a frequentar a sinagoga cheio de demônios? É uma pergunta que eu quis anotar para compartilhar com você. O que levou aquele homem a frequentar a sinagoga, mas cheio de demônio? Esse é o perigo que eu posso incorrer na salvação. Frequentar uma igreja, conhecer Jesus e não pertencer a Ele. Qual é o nível de intimidade, de relacionamento que eu tenho com Jesus Cristo? É isso que identifica. Quando o diabo fala, você é o santo de Deus, eu sei quem você é, ele está falando uma verdade. Ele está dizendo, eu sei que você é Jesus. Então, a tradução do nome Jesus é, eu sei que você é o Salvador. E quando ele fala, Jesus Cristo, Cristo do grego, Messias, ele está dizendo, eu sei que você é o enviado do céu para salvar gente como este homem, que estava oprimido, que estava endemoniado por mim. Mas você chegou. Bendita a hora que Jesus chegou na nossa casa. Bendita a hora que Jesus chegou na nossa família. Bendita a hora que algumas coisas deram errado na nossa vida, que Jesus entrou na nossa vida. Bendita a hora em que ninguém disse, ou disseram para nós, você não vale nada. E Jesus disse, mas eu continuo acreditando e eu sei que você tem valor. Bendita a hora, quando ele fala, eu sei que tu és o santo de Deus. Ele está dizendo, eu sei que você foi quem Deus mandou para salvar. E quando ele fala isso, Jesus fala, fique quieto, cala a boca. Aí o texto diz, e eu termino a mensagem, que é a coisa mais linda, é isso aqui. Ele diz assim, quando o Senhor o repreende, então o espírito imundo, aquele que estava falando, Jesus falou, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo se agitou violentamente, deu um grito e saiu daquele homem. Seja o que for que estava dominando aquele homem, Jesus deu um comando e falou assim, sai dele agora. O diabo se agitou, deu o seu grito de desespero e aquele moço foi liberto. Reinos